Eu tenho falado para vocês há muito tempo que o Bolsonaro prepara uma fuga do Brasil. E o Eduardo Bolsonaro, ele fez um movimento mais contundente nesse sentido para que o pai escape da prisão. Porque o Eduardo pediu para o governo argentino exilar politicamente alguns condenados aqui no nosso país pelo 8 de janeiro. E o Eduardo tem que prestar esclarecimentos sobre esse pedido, que na minha opinião é uma preparação para a fuga de Bolsonaro, um pedido que será feito para o próprio ex-presidente. O Alexandre de Moraes errou, na minha opinião, ao não ter punido aquela provocação do Bolsonaro na embaixada húngara. Resta saber se Javier Milei vai aceitar o pedido de exílio ou não, porque o Brasil salvou a Argentina recentemente de um caos energético. Milei vai comprar essa briga diplomática? Qual a sua opinião sobre isso? Bolsonaro vai fugir? Eduardo tem que ser chamado para esclarecimentos? Alexandre de Moraes errou? Milei terá coragem? Se você concorda que o Eduardo tem que prestar esclarecimento, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro, ele está junto com vários outros bolsonaristas, o Marcel Van Hatten, a Júlia Zanata, para mais um daqueles mochilões com recursos públicos que os bolsonaristas têm feito, capitaneados pelo Eduardo Bolsonaro, nesses últimos meses. Porque o Eduardo viajou já para os Estados Unidos algumas vezes, viajou para a Europa, gostoso, né? Viajar para os Estados Unidos, viajar para a Europa, ir lá para a Bélgica, comer um chocolatinho, e agora eles estão em Buenos Aires. Vários bolsonaristas, mais uma vez, capitaneados por Eduardo Bolsonaro. Eles foram convidados ali por parlamentares de direita argentinos e eles poderiam ter feito por videoconferência essa participação. Não, mas eles foram para lá falar da censura do Brasil, falar de perseguição e lá pelas tantas o Eduardo Bolsonaro aproveitou a situação para pedir exílio político para aqueles bolsonaristas que fugiram do Brasil. Porque se você não sabe o que aconteceu, alguns bolsonaristas condenados pelo 8 de janeiro cortaram a tornozeleira eletrônica e fugiram para a Argentina. Acho que um foi para o Paraguai e alguns estão na Argentina. Foram uns 4, 5. São foragidos da justiça. E o Eduardo Bolsonaro vai e pede asilo político para essas pessoas condenadas no Brasil. Isso é um absurdo de vários tamanhos. Primeiro que o Eduardo Bolsonaro foi para a Argentina, mais uma vez com recurso público, com o mochilão. Nós temos denunciado isso. É quase um esquema de viagens. Eles recebem lá um pedido, um convite e poderiam fazer por videoconferência, mas eles têm que ir para lá. Para fazer o quê? Para difamar o país. E depois eles pedem lá reembolso. Em alguns desses casos, o Eduardo Bolsonaro nem foi em missão oficial, mas mesmo assim o cara vai lá e pede reembolso. Isso é uma grande palhaçada. O que Eduardo Bolsonaro foi fazer de produtivo na Argentina? Proselitismo político de extrema direita? Difamar as instituições? Porque ele ficou protocolando denúncias contra o Alexandre de Moraes na Organização dos Estados Americanos. O que Eduardo Bolsonaro tem feito de efetivo? Absolutamente nada. E ele está usando recurso público para, de modo diplomático, proteger criminosos aqui no território brasileiro. O que o Eduardo está fazendo é um enorme desrespeito com as instituições brasileiras. Ele que no passado, ao que tudo indica, ajudou o Alan dos Santos a fugir do país. Porque eu não sei se vocês se lembram, o Alan dos Santos, antes de ser condenado, ele foi embora. Foi para os Estados Unidos e até hoje é um foragido da justiça. Ele foi condenado aqui, mas ele não cumpre pena porque ele está lá nos Estados Unidos, se encontra eventualmente com bolsonaristas. E na época que o Alan dos Santos, o gengivão, fugiu, o Eduardo Bolsonaro, segundo as informações da imprensa na época, ele ajeitou os documentos pro Alan dos Santos fugir. E agora, o Eduardo vai até a Argentina e pede que aqueles fugitivos condenados pela justiça brasileira sejam recebidos como exilados políticos em outro país. Isso é um absurdo. O Lula, quando foi condenado, ele não fugiu do Brasil. O Lula ficou, enfrentou a condenação, uma condenação injusta. Só que, o Eduardo, um parlamentar, mais uma vez desrespeitando as instituições brasileiras, isso é uma afronta. Que na verdade não é uma preparação, não é um pedido, uma benevolência com o bolsonarista, com o gado, com o patriotário, não. É uma preparação para a fuga do próprio Bolsonaro. Como nós estamos cantando essa bola aqui no canal há muito tempo. Os bolsonaristas, eles querem proteger o Bolsonaro. Mas eles não falam que eles vão proteger o ex-presidente. Eles sempre colocam o Bolsonaro num bololô. Ah, são os patriotas. Ah, são os apoiadores do Bolsonaro, presos injustamente pelo 8 de janeiro. Porque quando você fala os presos do 8 de janeiro, você tem desde o patriotário que defecou no STF até o Bolsonaro, passando por parlamentares bolsonaristas, passando por financiadores, empresários.
várias figuras. E quando você fala para anistiar os condenados pelo 8 de janeiro, você vai incluir também o próprio Bolsonaro. É isso que o Eduardo está fazendo. Olha, Argentina, nós estamos aqui com os condenados pelo 8 de janeiro. Condenações injustas, perseguir os políticos. Então, já que vocês deram a prerrogativa e anistiaram esses patriotários, anistiem também o Bolsonaro. Ele está criando o pedido de asilo político para o Bolsonaro. Alexandre de Moraes errou ao não ter dado uma punição mais forte para o Bolsonaro no caso da fuga para a embaixada. Bolsonaro achou que seria preso. Ele ficou 2 dias no carnaval na embaixada húngara. E na época que ele ficou refugiado no carnaval, nós tivemos algumas notícias do pessoal do Metrópolis falando que o Bolsonaro estava com medo. Os bolsonaristas entraram para fazer um corpo a corpo com o Alexandre de Moraes para saber se o Bolsonaro seria preso. Quando nós ficamos sabendo que o Bolsonaro não seria preso, ele saiu de lá. E depois, nós ficamos sabendo que o Bolsonaro ele se refugiou na embaixada húngara. Mas nós não tínhamos essa informação na época. Ele não foi lá para brincar de gatomia, por mais que ele quisesse. E o Moraes falou, não, nem punição deu. Porque na embaixada húngara, Bolsonaro não poderia ter sido preso. Porque aquilo é um território de outro país. E eu tô cantando a bola, ele vai iniciar um processo provocativo, porque ele tá sem o passaporte. Então para Israel ele não pode viajar. Mas por que ele não pode viajar para Argentina? Essa é a questão. Ele pode, porque não precisa de passaporte. Uma hora vai chegar uma carta do Javier Milei solicitando uma visita do Bolsonaro para a Argentina. E quando ele sair do território brasileiro, cruzar a fronteira e estiver no território argentino, nada mais segura o Bolsonaro. Absolutamente nada. Ele vai fazer essa provocação. O que resta saber é o seguinte, o Milei vai ter coragem de aceitar o pedido de asilo político do Bolsonaro? Porque recentemente o Brasil salvou a Argentina. Porque o Milei cortou os investimentos públicos, tem lá um gasoduto que está operando com 50% da capacidade, mas a Argentina, que é uma das maiores produtoras de gás natural do mundo, sem esse gasoduto, que vai do interior até Buenos Aires, a Argentina não é autossuficiente de gás natural. O Milei cortou os investimentos para a produção, para a construção do gasoduto, houve um desabastecimento de gás e a Argentina entrou num caos energético. Tinha um navio da Petrobras no porto de Buenos Aires. Só que ele não saiu, só que ele não não descarregou o gás, porque a nota de crédito da Argentina não foi aprovada. O governo de Javier Milei teve que acionar a diplomacia para que o Brasil liberasse e a Petrobras também liberasse o navio. Porque senão o país ia entrar num caos energético porque já tinha parque industrial parando. Essa é uma questão. O Milei, ele vai entrar num choque diplomático com o governo brasileiro por conta de Bolsonaro? Será que ele teria essa coragem? Porque segundo informações da revista Veja, vários diplomatas têm feito a seguinte análise. Milei é louco, mas não é burro. Ele fala do Brasil, ele fala da China, só que China e Brasil são os 2 principais aliados comerciais do país. Ele teria coragem de entrar numa crise diplomática com o governo brasileiro por conta de Bolsonaro? Isso é bastante questionável. Mas vai depender, se ele tiver mal, se ele tiver para sofrer o impeachment, como eu acho que ele está, por que não? As instituições brasileiras têm que ficar muito atentas com esse movimento do Eduardo Bolsonaro. Ele tem que ser chamado para prestar esclarecimento desse pedido. É urgente que isso aconteça.